Vamos falar sobre a nossa manchete principal, falando sobre a Petrobras. Será que o presidente da Petrobras vai deixar o cargo? Não vai deixar o cargo? Qual é o motivo de irritação? Pediu conversa com o presidente Lula. Prats pede conversa definitiva com Lula para avaliar se fica ou não na Petrobras. Coluna da Mônica Bergamo de hoje, trazendo informações sobre os bastidores desse incômodo do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que pediu uma audiência com o Lula. E quem conta essa história é ela, já está aqui conosco, Mônica Bergamo, a nossa rainha do All News, chegando por aqui com apuração, com análise. Olá, Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia a todos, Sakamoto, bom dia, Josias. Pois é, ô Fabiola, a temperatura até subiu, ontem já estava quente, mas a temperatura de manhã subiu mais ainda, porque o presidente da Petrobras está um pouco, vamos dizer assim, que palavra eu uso aqui, já está um pouco cheio de levar tiro na testa e não ter que desviar, e o presidente Lula em silêncio. Então, ele quer saber qual é a do presidente Lula, para poder seguir no cargo com um mínimo de poder, né? Porque você sabe, ô Fabiola, todos nós aqui sabemos que o poder não vem só do fato de você estar com uma caneta na mão. As pessoas têm que olhar para você e achar que você vai ficar no cargo bastante tempo, que você está prestigiado, né, que você vai ter apoio de conselheiros ligados ao governo, e tudo isso ele não está tendo. Então, ele pediu uma audiência para o Lula, aconselhado por diversas pessoas, que ele tinha que ter essa conversa com o Lula, e ele está dizendo que tá, enfim, vai lá para ter essa conversa e saber o seguinte: fico ou não fico? Os problemas da minha gestão são esses, as conquistas da minha gestão são essas, e você quer ou não quer que eu fique? Porque não vou também ficar aqui brigando contra os fatos. O Lula tem ouvido as críticas e não tem desautorizado, porque a gente sabe como é que o presidente Lula atua, né? Quando, claro que um ministro é um cargo de maior, diretamente ligado a ele ali, mas, por exemplo, no caso da ministra da Saúde, Nízia Trindade, quando ela sofreu um ataque especulativo do Centrão, Lula veio a público várias vezes elogiá-la, dizer que ela é ministra dele, dizendo que vai manter ela no cargo, liga para ela, telefona, fala, você é minha ministra, pressiona, cobra, mas prestigia publicamente. Não está acontecendo isso com o presidente da Petrobras, por isso ele pediu essa conversa que ele disse a interlocutores que vai ser a conversa definitiva, vai ou racha. Você falou que ele tá cheio, é de saco cheio. Saco cheio, essa é a palavra que você ia usar, né, Mônica? Ele tá de saco É, cheio, na verdade, né? Mas se assim, a âncora você tem mais liberdade, né, até Fabiola? parece, não, você tem toda a propriedade. Claro, a gente quer ser educado aqui, mas o All News a gente tá tranquilo. Ô, Mônica, a questão é, e o que que Lula, e o que que Lula pode falar para acalmar? Você que conhece bem, né? O Lula tem todo um jeito ali de tratar. Será que vale a pena segurar o prato? Será que vale a pena colocar ali uma situação? Não, deixa disso, tudo mais, ou não? Olha, por exemplo, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, alguns parlamentares muito ligados ao Lula, que são do PT, lideranças do próprio PT, acham que não é a hora de tirar ele, que isso vai ser. Não é simples tirar o presidente da Petrobras do cargo ou aceitar um pedido de demissão dele. Isso gera uma turbulência no mercado. Quem vai para o lugar dele? Se quem vai para o lugar vai ser bem aceito pelo conselho da empresa, porque o governo não manda sozinho na empresa, ou se vai ter que fazer uma disputa interna, como que vai ser recebido pelo mercado. Então, que não seria a hora de mexer e criar uma crise que não é necessária nem urgente. Mas ele está sob esse bombardeio, né? Agora, por exemplo, me contaram uma história que chegaram lá, sugeriram para ele, por exemplo, o nome da Miriam Belchior, para ir para o lugar do Prats. Em vez do Lula falar, não, o Prats está bem, está ótimo no cargo, segundo relatos, ele falou, não, eu preciso da Miriam aqui. Ou seja, o problema não é, é o Prats ficar, é quem colocar. Não, o Josias não, porque eu preciso do Josias todo dia de manhã. Não, o Sakamoto também não, porque ele precisa estar aqui comigo. Quer dizer, não é que ele demonstrou que quer a permanência do Prats, ele não quer abrir mão de outros nomes dos postos em questão. Então, essas coisas chegam no ouvido, né, do presidente da Petrobras,
E ele está muito chateado com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que ele identifica como uma das pessoas que estão querendo derrubá-lo, que estaria até entrevistando já ou sondando pessoas para o lugar dele. Então, ele quer colocar isso em pratos limpos, e foi aconselhado a fazer isso, inclusive, né? Falar diretamente com Lula, para não ficar com recados indiretos, ouvindo fofocas, ouvindo rumores, ouvindo o próprio Lula, o que que o Lula pretende para a empresa e se quer bancá-lo ali no cargo, Um é Fabiola. o Rui Costa e o outro o Alexandre Silveira, né? O ministro de E Minas, que deu uma também tá. entrevista para a Folha ontem, que foi até bem chamada no UOL, foi manchete da Folha, e ele admite, tem um desgaste sim com o presidente da Petrobras. Aí perguntaram qual é a avaliação que ele faz do presidente da Petrobras, ele falou, isso é o Lula que tem que fazer, quer dizer, dando ali, atirando abertamente no presidente da Petrobras, né? É. E aí, Sakamoto, o que está por trás aí dessa queimação toda do Prats? Será que ele pode cair fora? Como é que você analisa essa situação que a Mônica nos traz? Olha, a própria indicação do Prats, né, para a Petrobras lá atrás, né, houve muita disputa com relação à indicação lá atrás, né, havia uma, uma, uma pressão, né, por determinados grupos no Senado, havia uma pressão do próprio Prats, né, que reivindicava, né, que acabou abrindo mão da concorrência ao Senado no Rio Grande do Norte por conta da reeleição, né, para acomodar os interesses regionais eleitorais do PT e da própria candidatura do Lula. Então, aí, no final das contas, como o Prats também era alguém que tinha conhecimento, né, sobre o mercado, que conhece o mercado de petróleo, né, e de hidrocarbonetos, acabou sendo confirmada a sua indicação. Mas nunca foi tranquila a relação dele, a relação de... esse trio, Alexandre, o Silveira, né, o ministro de Minas e Energia, o Prats, né, o PT, de uma maneira geral, né? E o próprio Haddad, botar um 4 aí, nunca foi muito tranquilo. Isso porque no meio disso passava muita coisa, né? Você tem desde questões como a questão do preço dos combustíveis ao consumidor, né? E a pressão para que o preço dos combustíveis ao consumidor reduzisse, que foi uma promessa de campanha do Lula, tá dentro dos princípios do que o Lula, norteadores da campanha do Lula, que o Lula publicou, né? Foi lançado inclusive por conta disso, foi lançada uma política, né? O Lula relançaram uma política para tentar balizar um pouco a questão do preço dos combustíveis. A política ela funcionou em determinado ponto, mas ela é bastante limitada em outros pontos. Tanto é que o mercado nem olhou, chiou no começo, mas depois não chiou mais. Né? O próprio Prats, ele está sempre, né? Você tem um emparedamento que a Petrobras, quando você olha a Petrobras, você tem a União como a principal acionista, né? Mas você também tem os grandes investidores, né, da Petrobras, você tem depois os médios, você tem um pessoal pulverizado pequeno, você tem muitos interesses lá naquele meio que circulam dentro das reuniões do conselho diretor, e muitas vezes o Prats acaba ficando ao lado, né, também dos interesses dos outros acionistas, também e não necessariamente sempre ao lado dos interesses da União, e isso bate de frente. Você tem a questão ambiental neste exato momento também, a Petrobras está tentando explorar petróleo na margem equatorial, né, na costa do Amapá, tem muita discussão do impacto ambiental que isso vai trazer, né, ao potencial impacto ambiental à Amazônia. O IBAMA é contra conceder exploração sem isso estar totalmente verificado, garantido que não vai ter impacto. E aí você tem o Alexandre Silveira pressionando. Ontem a entrevista do Silveira foi muito clara. Enquanto o governo está vendendo internacionalmente de que o Brasil é um país responsável e cuida da mudança climática, aqui dentro ele falou, não, a gente vai explorar, vamos chegar até o limite de país rico e que se virem quem estiver insatisfeito, né? Então você tem a briga, você tem o governo com o discurso internacional, o PT também com o discurso desenvolvimentista, a necessidade de explorar, mas uma parte do PT olhando e pensando tem a questão de mudança climática, tem a questão de impacto ambiental, de impacto social, você tem a questão do caixa com relação ao Ministério da Fazenda, porque, de certa forma, se o governo fica com uma boa parte dos dividendos da Petrobras, isso é bom por um lado. Agora, por outro lado, você tem a inflação, porque significa também que o preço dos combustíveis vai lá em cima, é bom para o caixa do governo e ruim para as contas inflacionárias, inclusive de juros do governo. Então, você tem tanta coisa em cima do Prats, o Prats com várias pessoas fazendo pressão,
dentro do governo Lula, de todos os lados, né, que realmente, se o Prats não tiver um apoio, como diz a Mônica, do chefe, né, e aí, só para, acho que a Mônica sabe muito bem, o Josias também, o Lula tem um estilo de decidir, que é um estilo de ver o pau comer entre os seus subordinados e depois decidir, né? Historicamente, ele quer ver os diferentes posicionamentos e depois ele decide. É um estilo que ele traz desde a época do sindicato. A questão é que hoje isso é feito não entre quatro paredes e depois ele toma uma decisão, mas o pau come no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, online e ao vivo. Né? E isso passa a imagem de um governo enfraquecido, né? Então, no meio disso, o Prats, ou ele fala assim, ou eu sou empoderado pelo chefe, ou eu pego meu chapéu e vou embora. É engraçado, ele vai lá dar uma peitada, né? O que você acha, Josias? Qual vai ser o fim dessa história? Fabíola, precisa ter um fim, porque nós não estamos falando de uma empresa qualquer. É a principal estatal brasileira, a maior estatal da América Latina, e não é possível que uma estatal como essa, desse porte, fique submetida a esse cabo de guerra, né? O que está acontecendo na Petrobras, Fabíola, não começou com o Lula, começou com o Bolsonaro. O governo trocou na Petrobras as regras de governança pelas conveniências do inquilino do Palácio do Planalto. Anteontem era o Bolsonaro, hoje é o Lula. E, no caso do Lula, houve uma agravante, porque o Conselho Administrativo da Petrobras foi para o balcão. Então, hoje tem uma guerra na Petrobras. É uma guerra e é uma guerra que foi explicitada na entrevista que o ministro Alexandre Silveira deu à Folha. Ela se dava, a guerra se processava nos subterrâneos e foi trazida para a superfície, né? E aí tem chumbo trocado. Assim como o Alexandre Silveira ataca publicamente o Jean Paul Prats, o Prats também, nos subterrâneos, investe contra o ministro de Minas e Energia. Há um representante do ministro lá no Conselho da Petrobras, se chama Pietro Mendes, e o Jean Paul Prats há semanas tenta expurgar esse representante, tenta trocar. Ele tentou colocar a Miriam Belchior no lugar, tentou convencer o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES. A Miriam Belchior é a secretária executiva da Casa Civil, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Ele tentou convencer um dos dois a assumir esse posto no Conselho, no pressuposto de que o Lula acharia ótimo, porque não precisaria dispor da Miriam Belchior, nem do Aloysio Mercadante, para que eles integrassem o Conselho da Petrobras, que tem lá uma reunião por mês. Ele, percebendo que o Alexandre Silveira estava fazendo uma aliança com o Rui Costa, da Casa Civil, ele correu para fazer uma aliança também com o Fernando Haddad, que é o outro ministro forte da esplanada do Lula. E aí abriu espaço, essa aliança abriu espaço para que o Fernando Haddad indicasse uma pessoa da sua confiança, um secretário do Ministério da Fazenda, para ocupar uma posição também lá no Conselho da Petrobras, né? E agora está um embate também, porque até o Davi Alcolumbre tem representante no Conselho da Petrobras. Veja a que ponto chegou a Petrobras, a que ponto de abastardamento chegou a composição do Conselho da Petrobras. Davi Alcolumbre tem representante lá. Então, houve um aviltamento das regras de compliance, das regras de governança da Petrobras, e o Lula precisa perceber que esse intervencionismo que começou lá atrás com o Bolsonaro, na tentativa de abafar ou de pressionar para baixo o preço do combustível, esse intervencionismo produz prejuízo na Petrobras. Então, interessaria muito ao governo, agora que está se discutindo a necessidade de ter equilíbrio fiscal, que a Petrobras tivesse o maior lucro possível, e teve um lucro bastante bom, segundo o maior da história, na hora de distribuir os dividendos. O Haddad estava de olho na distribuição, porque, como sócio majoritário, havendo dividendos, o governo é o maior beneficiário. Então, ele poderia enviar esses dividendos para a Caixa do Tesouro Nacional
e seria utilizado para financiar a educação, financiar programas sociais do governo, para ajudar no equilíbrio fiscal do governo, mas o Lula interveio ali na última hora, haveria uma distribuição de dividendos extras que vem acontecendo desde 2021. A Petrobras sinalizou que se repetiria agora, mas não fizeram a distribuição. Então, teve um prejuízo. A Petrobras perdeu num dia 55 bilhões de reais em valor de mercado. Então, essa brincadeira, esse intervencionismo, produz prejuízo, não é? Então, é preciso que o Lula realmente, como disse o Sakamoto, é um hábito dele. Ele deixa os seus aliados brigarem e depois ele chega como um grande árbitro, pacificador, e se for o caso, ele substitui aqui ou ali, né? Mas nós estamos falando da Petrobras, então não é possível que fique essa guerra fratricida entre os prepostos do Lula e a Petrobras é a única que não pode servir aos interesses de qualquer um. Político, Centrão, que quer entrar ali na Petrobras, Alcolumbre, que entrou, que chegou no conselho da Petrobras, o próprio Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats, mas não serve aos interesses da Petrobras nem ao interesse público, Fabio. Ô, Mônica, que horas está marcada essa reunião? Tem horário? Você conseguiu descobrir o horário? Não. Olha, até onde eu sei, o Lula está viajando, né? Se não me engano, está em viagem hoje. Pernambuco. Tá em Pernambuco. Até estava vendo que inclusive. chegou agora há pouco lá. Quando ele retornar, né, o Fabio, eu imagino, quer dizer, um pedido do presidente da Petrobras, se o Lula não atender, é porque aí realmente ele tem que pegar o bonezinho dele e ir embora, né? Mas eu acho que o Lula vai atender, então eu não tenho aqui o horário correto, mas deve ser algo entre sexta e sábado para ter essa conversa. Aliás, uma coisa curiosa, né? Porque muita gente reclama que não consegue falar com o Lula, não consegue agenda com o Lula, e é isso, o Lula está viajando muito. Tem uma rotina agora de terminar de trabalhar mais cedo, bem fiscalizada ali pela primeira-dama, segundo relatos ali das pessoas do próprio governo, e, portanto, sobra menos espaço na agenda se ele não está em Brasília. E quando está, tem que terminar o expediente cedo, então fica mais difícil achar uma brecha na agenda. Mas sendo presidente da Petrobras, acho que ele vai ter mais facilidade que a Mônica Bergamo, que o Josias, que o Sakamoto, de marcar essa conversa.